técnico atleticano. Agora falando em passar, antes da chegada do Vanderlei Luxemburgo, Léo Gomide fala, projeta o jogo de logo mais. Eu até, hoje pela manhã, nós estávamos falando sobre o jogo, Gomide. Não tem massagem, né? Não tem massagem. O Atlético enfrentou o Atlético Paranaense lá, um time reserva, não teve massagem, foi um jogo dificílimo e tal. Hoje a mesma coisa, não vai ter massagem, né? Eu não sei se, por que motivo? O jogador entra em campo, quer mostrar alguma coisa para o professor e tal? Não, eu acho que é simplesmente, até brinquei no jogo aberto agora, e aí, Palmeiras, e a parceria, brinquei e tal, mas obviamente que não vai ter, não tem esse negócio de parceria, não tem esse negócio de jogar de corpinho mole e tal. Jogo complicado, cascudo, contra o Palmeiras logo mais, no Palestra, no Allianz Parque. Gomides, buenas tardes, pugilista. Boa tarde, boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí, uma ótima terça-feira para todo mundo. Termo novo, né? Nunca tinha ouvido, não tem massagem. Fiquei até meio surpreso aí com a sua figura de linguagem. Ali. Não tem massagem, que não terá facilidade, é isso? Não tem carinho. Não sei, talvez o Atlético consiga fazer com que a partida se torne, entre aspas, fácil, né? O Palmeiras jogou recentemente com uma formação bem similar, né? No clássico contra o São Paulo. E teve um desempenho bem aquém, né? Até de uma forma equivocada, o Abel Ferreira foi até um tanto quanto criticado por ser um clássico, né? E ter feito a opção por um time suplente. Foi criticado por essa decisão e aí falou que eles tinham um planejamento, que seguiria este planejamento à risca, que era fazer com que os jogadores considerados titulares hoje cheguem para a decisão do próximo final de semana da Libertadores fisicamente melhores, né? E agora ele opta novamente por essa formação. A dúvida, Everton, é que depois desse jogo e da derrota por 2-0, né? O Abel Ferreira muito provavelmente deve ter reunido os jogadores que foram titulares, né, contra o São Paulo e deve ter perguntado, e aí? É dessa forma que vocês querem um espaço no time titular? Algo do gênero, né? Porque foi um desempenho muito abaixo. O segundo gol, por exemplo, do São Paulo foi erros acontecem, obviamente, né? Mas um erro incomum, por exemplo, do Patrick de Paula, no segundo gol que foi do Luciano, né? E acredito que ele possa ter tido uma conversa com os jogadores para, na próxima oportunidade que viesse a surgir, como hoje, o desempenho pode perder, né? O Palmeiras pode novamente perder por 2-0 hoje para o Atlético, seria algo até bem natural, mas existem derrotas e derrotas, né? A forma como esses resultados negativos são construídos, né? É um time no setor de meio campo bem forte, né? Porque não tem um jogador de criação especificamente, né? Se olharmos aí a carreira dos jogadores do setor de meio campo, todos têm ali como origem a posição de volante, né? A função de volante. Tem um pouco de chegada próximos à área, né? O Danilo, o próprio Patrick de Paula, o Matheus Fernandes ou o Danilo Barbosa, caso um dos dois sejam titulares, né? Ou apenas um dos dois. E é algo que pode... O Palmeiras acho que vai procurar repetir um pouco a estratégia que teve nos jogos da Libertadores, né? Quando dificultou o Atlético conseguir fazer com que a bola chegasse com qualidade ali, especialmente mais próximo da área, né? Especialmente na parte mais central do campo, fechando muito as linhas de passe para o Hulk, para o Diego Costa, que naquela oportunidade também foi titular, né? E induzindo, né, o Atlético a ter somente a beirada para jogar, né? E utilizar mais os laterais, utilizar o Keno, que hoje deve jogar como ponta pela esquerda. Então, eu vejo um jogo com essa tendência. Mas eu acho que o nível de desempenho que o Atlético tem hoje, Everton, eu acho e a mobilização que deve existir por conta de uma combinação de resultados já garantir matematicamente o título, eu acho que coloca o Atlético como um time que eu não acredito que vá sair assim desesperadamente para construir a vitória. Mas eu acredito que o Atlético vai tentar definir o campeonato hoje. Pelo menos a parte dele, né? Porque não tem como ele jogar pelo Flamengo. Né? Por mais, CJ, que o Atlético não tenha a necessidade de se expor,
a teoria do Gomide é uma teoria interessante. Bom, não vamos ficar acumulando possibilidades, não. Vamos fazer o que a gente pode fazer hoje, vamos ganhar esse jogo hoje, porque aí domingo em casa pode confirmar o título. Aí Mineirão lotado, toda aquela atmosfera e tal. Eu também acho que aquela figura de linguagem que nós trouxemos aqui, o Cuca falou dela na coletiva, de que, bom, a gente está ganhando a corrida, como se fosse na Fórmula 1, nós temos tempo para tirar um pouco o pé e fazer um restante de corrida, de prova, com um pouco mais de segurança, porque quanto mais você acelera, mais riscos de acidente. Mas a teoria do Gomide tem sentido, né? Ficar acumulando possibilidades e deixando isso ali para frente, aumenta a ansiedade e ninguém vive bem com ansiedade, não é, menino CJ? Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Gomide, quem está em casa. Com certeza, se puder matar antes, obviamente que o torcedor quer, o time quer, o Cuca quer, até já pensando também em Copa do Brasil, né? Para que o foco esteja e seja voltado todo para a Copa do Brasil em dezembro, dia 12 e dia 15. Esse seria aí o cenário ideal, não tenho dúvida. Se conseguisse o quanto antes, seja contra o Fluminense, depois pega o Bahia, né? Na sequência pega o Bragantino aqui, depois o Grêmio fora, o quanto antes, melhor. Mas um fato tem chamado a atenção, que por mais ansioso que o torcedor possa estar, e obviamente o jogador também, que é ser humano, que está lá dentro e querendo ou não, essa pressão ou essa ansiedade de fora para dentro, ela acontece porque ele não é alheio ao mundo. O torcedor tem rede social, o torcedor assiste os programas, o jogador assiste o programa, o torcedor tem a função dele nas redes sociais em acelerar essa ansiedade, o que não é negativo, tá, gente? É normal. E o jogador sabe do 50 anos sem título, do quanto está chegando, está tão perto. Só que aí o Cuca tem tido um importante papel aí, ao meu ver. Ele tem controlado bem essa ansiedade do Atlético. Não vejo, e acho que a gente não viu, as atuações ansiosas do Atlético. Pelo contrário, até em certas partidas lá pela 98, transmitindo, eu disse que o Atlético tem uma paciência irritante em saber trabalhar a bola. E o irritante nem é pejorativo. É que irrita quem está ansioso para ver alguma coisa, para ver o resultado, para ver aquele galo doido, para ver aquele galo que joga para frente. E eles conseguem tocar goleiro, jogador, zagueiro, só faz vai um balanço, toma um gol, não sente, vem de resultado. Por exemplo, a eliminação para o Palmeiras, recupera no jogo anterior. Derrota para o Flamengo, recupera no jogo anterior. Hoje está difícil, hein? O jogo posterior hoje está bravo. Hoje minha cabeça está lá em São Paulo. É um negócio que ainda não conseguiu. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ele recupera no jogo posterior. Mas, enfim, olha, futebol na hora que vai rolar ali, Everton, não é porque o Palmeiras vai entrar com um time reserva, vai entrar com um time alternativo, porque o Atlético tropeçou com o Atlético Goianiense e era favorito, tropeçou com a Chapecoense e era favorito, tropeçou com o Atlético Paranaense, em que todo mundo achava que ia ser fácil. Seria um jogo teta, não foi, né? Não foi. Então, o time do Palmeiras, o Atlético é favorito para mim, mesmo se tivesse o time titular. Naquela eliminação da Copa da Libertadores, no primeiro jogo, no 0-0, o erro do pênalti na trave, o Atlético foi superior àquela partida, poderia ter vencido, mas aqui o 2-0, Patrick de Paula foi expulso no começo ali, teve uma influência. Tem que jogar o jogo. Não é porque vai chegar lá com o time titular, mas que vem sem opção também, tá? Tô vendo muita gente falar isso, mas tá sem opção. Natan não viajou, Iorra não viajou, Savarino não viajou. E são jogadores que... O Hever tá no DM, né? O Alan Franco não viajou. São jogadores importantes durante a partida, opções importantes. Mas a teoria do Gomide é boa, né? Vamos tentar garantir o título hoje, para chegar tranquilo, enfim, com menos pressão, embora tenha ainda pressão, porque enquanto matematicamente você não conquistar o título, então a pressão garantir não tem pressão nenhuma, né? Como é que é? Se garantir, o jogo de sábado é só festa, né? Jogo para confirmar e tal, enfim. Mas ainda tem a final da Copa do Brasil. Ainda tem a final da Copa do Brasil. Que, aliás, eu conversei com uma pessoa do Atlético que me disse, não admito, e todos sabem disso, não admito
que o Atlético não trate a Copa do Brasil assim como está tratando o Campeonato Brasileiro. Por quê? Primeiro, pode chegar lá já com o título conquistado. E segundo, além do título, além do bicampeonato, tem a questão da premiação que para nós, nessa retomada, nessa mudança de estrutura, né? nessa mudança de foco do Atlético, a premiação torna-se uma coisa fundamental. Então, disse, olha, eu não admito que não tenham a mesma gana, que não tenham a mesma sede, que não tenham a mesma vontade, que não tenham a mesma entrega. É óbvio que essa pessoa também disse, mas reconhecemos que o Atlético Paranaense é muito bom time. Então, tá, mas enfim. Aí essa pessoa provavelmente de fora do campo, que você conversou, que não corre ali atrás da pelota, internamente, todos têm esse discurso ou esse discurso é bem individualizado e passado para você? Não, diz que está incutido na cabeça dos atletas. Porque é importante que todos sintam isso. Bom, poderemos ter o maior ano de nossas vidas. 50 anos depois desse latifúndio de tempo que houve entre o título brasileiro e o título que está prestes a acontecer esse ano, o Atlético tem a chance de ganhar os 2 títulos e fazer de um ano, que é o de 2021, 50 anos depois do título do brasileiro, o maior ano de suas vidas. Então, isso está sendo trabalhado. Claro, gente, futebol não depende só disso, não. Agora, você tirar o aspecto psicológico, não há como. Ninguém faz futebol só com sistema tático e só com a questão técnica e só com a questão física. Ou com esse tripé. Não dá para fazer. Se a cabeça não está boa, não adianta. O Gris até mandou uma mensagem para mim hoje mais cedo, falando, se a cabeça não está boa, o corpo padece. Bonita frase. Bonito isso, ele filosófico. Ele é poeta. O Gris é impressionante. Daqui a pouco...